Olá, bom dia Jacareí. Hoje é dia 5 de julho e nós trazemos o nosso telejornal durante as quartas-feiras, excepcionalmente durante o recesso parlamentar. E nós fomos conferir a inversão de sentido da rua Carlos de Campos, que agradou muitas pessoas, mas a passagem de caminhões pesados no local já provocou alguns problemas. E neste sábado, a Secretaria de Educação realiza um fórum do setor e os detalhes nós vamos saber daqui a pouco. E no segundo bloco, vamos receber o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, para comentar diversas questões sobre o trânsito da cidade. Mas antes, conosco agora, no primeiro bloco, a jornalista Patrícia Staffa. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Tudo bem? Bom, hoje o meu destaque vai ser para as feirinhas de artesanato que vieram com força nesse mês de julho. No último fim de semana tivemos a feirinha do Jardim Siesta, eu já tive a oportunidade de comparecer lá, de fazer matéria. É muito bacana, tem o mercado de pulgas. No dia 8, agora no próximo fim de semana, a partir das 15 horas, o Vila Branca, que realizará a feirinha, que eu também já fiz matéria por lá. Tem bastante barraca de comida, bebida, tem música, é bem divertido. No mesmo dia, a partir das 14 horas, tem a Feira do Jardim Flórida. O diferencial de lá é a recreação infantil. No fim de semana do dia 15 de julho, às 10 horas, a feirinha será no Terras de São João. Também terá recreação infantil no Espaço Kids. No mesmo dia, a partir das 13 horas, será no Santa Paula. O diferencial será o show da Celi Redondo, que eu já tive a oportunidade de fazer matéria com ela aqui no Contraplano também. E no dia 22/7, a partir das 14 horas, a feirinha será no Parque Califórnia, com o show do Alexandre Vilela e o Luiz Gustavo. Quem quiser saber os endereços, tem no site da Fundação Cultural, que está passando agora no GC. Aqui embaixo aqui da gente, fundaçãocultural.com.br. Sim, o legal dessas feirinhas é que, assim, feira de artesanato acontece no mundo inteiro, né? É uma tradição cultural. Então, é interessante. E tem atividade para a família toda. Tem atividade para a família toda. Os pais podem comer, as mães podem fazer compras, as crianças podem brincar ali nos parquinhos que vai ter por ali. Sim, é um ótimo programa para o fim de semana, para os finais de semana de julho. Patrícia, só para esclarecer, a gente falou de mercado de pulgas, que é um nome muito popular, mas acho que é legal a gente falar o que é o mercado de pulgas, né? Para não causar nenhuma impressão errada sobre o que é isso. Sim, o mercado de pulgas. A tradição do mercado de pulgas é que na Europa, né? Antigamente as pessoas, elas levavam as roupas que elas já não usavam mais e essas roupas elas estavam infestadas de pulgas. Então por isso ficou o mercado de pulgas. Mas é como se fosse um bazar em que as pessoas podem levar roupas usadas ou não, objetos usados ou não, para vender e comercializar ali pela região. É um brechó. Como um brechó, mas não necessariamente com roupas usadas, né? Pelo menos é o que se transformou essa tradição. E ficou o nome aí do ficou o mercado de pulgas ainda. A Rudmila Rodrigues, nossa repórter, ela disse que ela não iria porque ela não queria pegar pulga. Agora, Rudmila já está sabendo. Rudmila, não tem nada a ver com pulga, é só um nome histórico. E para reforçar a nossa agenda das feiras de artesanato nos bairros, vamos rever uma matéria que a Patrícia Staffa fez lá da feirinha do Jardim Siesta, que acontece todo primeiro domingo do mês, com um mix de mercado de pulgas e atrações musicais. Artesanato, alimentação, apresentações musicais e livraria comunitária. Essas são atrações que compõem a tradicional feirinha de artesanato do Jardim Siesta, que no formato de feira mix existe há 2 anos. A gente chama de feira mix, porque na realidade tem várias coisas, né? Tem artesanato, tem comida, tem revenda de produto, tupperware e coisas assim. E a gente mantém o mercado de pulgas, que é um espaço para as pessoas venderem coisas usadas. Eu acho interessante, né? Bonita, tem bastante coisa para comer. A gente tem a livraria comunitária, que também é um espaço aberto, que as pessoas trazem livro e levam outro. Se por acaso você não quiser trazer, pode comprar por R$5 um livro e depois com o compromisso de você devolvê-lo para trocar por outro e assim circular os livros. E aí é esse agito, o bairro todo vem, tem muita gente aqui do bairro participando, artesãos, pessoal que faz bolos diferenciados, tipo sem lactose, coisas assim, produtos de temperinhos e tudo. Eu acho que a feirinha não é só para você mostrar o seu trabalho, é para você conviver, para você passar um domingo gostoso na praça, ouvindo música, vendo os passarinhos, torcendo para não chover. É muito bom.
bom, é uma delícia. Eu espero que em todas as praças de Jacareí haja uma feirinha de confraternização como essa aqui. Outra barraca que chama a atenção pela sua originalidade é a do Mercado de Pulgas, que consiste em um bazar ao ar livre, muito comum nos países da Europa. E a ideia do mercado de pulgas aqui veio de uma experiência que eu tive na Suécia. Minha filha mora lá. E lá desde abril até setembro, todo ano, tem as feiras que se chamam Lops, que quer dizer pulguinha. Na verdade, a ideia do mercado de pulgas é mais de sustentabilidade. Ou seja, você adquire uma coisa que para o outro não serviu, mas você aproveita. A feirinha do Jardim Siesta é um ponto de encontro e interação entre vizinhos, que aproveitam o primeiro domingo do mês para colocarem o papo em dia. A coisa mais legal é que a feira une a comunidade, ou seja, o bairro. Com a feira fortalecida, que o pessoal começa a vir, nós conseguimos fazer várias coisas, como implantar a vizinhança solidária. Então, começa a ter um relacionamento intervizinhos. E as pessoas acabam se conhecendo aqui, aí, então depois eu passo lá na tua casa. Então, acabou criando uma coisa de comunidade e hoje as pessoas vêm à feira para prestigiar. A amizade, né, entre os moradores, que isso é muito importante. Então, eles vêm à feira, eles dão sugestões e o contato humano, né, isso é muito importante. Além dela promover a integração entre os moradores, né? Vamos combinar, uma delícia, né? Domingo de manhã você vem para cá, a pracinha super arborizada, bem cuidada até mesmo pelos próprios moradores, conhece mais gente, ela está ampliando, então pessoas de bairros vizinhos, amigos, parentes também vêm. Além de passar bons momentos, você ainda tem exposição, né, de trabalhos artísticos, do ganha-pão mesmo, né? De colegas aqui do bairro que às vezes você nem sabe. Comidas deliciosas, pessoas de outro bairro. Eu acho que falta muito isso, né, no nosso mundo de hoje. Nosso mundo de hoje está muito frio, né? As pessoas não se encontram, as pessoas moram no mesmo bairro, na mesma rua e não se veem. E isso daqui tem unido bastante as pessoas, isso é muito importante. Muito bem explicado o que é o mercado de pulgas, né? O objetivo do mercado de pulgas é sustentabilidade, Sim. Não é tanto lucro, porque eu acho que as coisas devem ser vendidas a um preço módico, não é isso? É engraçado que essa semana a gente recebeu o William Rentamiro, o economista, e ele falava também dessa questão das trocas, né? Como isso está voltando muito forte, né? Dentro do conceito da economia. E ele falou um pouco sobre essa questão também das trocas, dos produtos. Desapego. A gente vê no Facebook quantos grupos de desapego de roupas de crianças, de tantas roupas. E algo que não serve pra gente pode ser tão útil pra outra pessoa, né? Exatamente. E também é interessante isso que a Cibele está falando, porque cresceu muito na internet esses grupos, e aqui em Jacareí a gente está vendo o crescimento e o fortalecimento das feiras de artesanato, também saindo do espaço do virtual e ocupando as praças e os espaços públicos aqui da cidade. É isso aí, valorize as feiras de artesanato, que também tem cultura, tem atividade para as crianças, tem gastronomia, tudo isso aqui em Jacareí. E tirem os cachecóis, gorros e luvas da gaveta, o inverno chegou de vez. Vamos conferir a previsão da Clima Tempo. E a previsão, Cibele, acho que todo mundo já está percebendo, é de muito frio mesmo aqui na cidade. A umidade do ar vai marcar aí 52%, continuamos sem chuva no dia de hoje. Os termômetros estão variando entre 5 graus de mínima, cada dia aqui que a gente tem falado, está caindo mais essa temperatura, e a máxima não deve passar de 21 graus. Essa é a previsão para hoje, quarta-feira. Já amanhã, quinta-feira, também o frio continua, a umidade do ar marca 47%, seguimos sem possibilidade de chuva também, e a temperatura vai variar, aí vai subir 2 graus, vai variar a mínima de 7 graus e a máxima não passando de 21 graus. E agora é hora de conhecer a localização dos radares móveis em Jacareí.
Hoje, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco, e também na estrada Biagino Chief. Amanhã, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I e também nas ruas Tiradentes, Expedicionário Armando Cavalcante e Bom Jesus. E continuamos a falar de trânsito. A Prefeitura alterou o sentido da Rua Carlos de Campos, em Jacareí. A mudança melhorou a fluidez do trânsito e o acesso a alguns bairros. Porém, moradores da rua, ouvidos pela reportagem, se queixam de efeitos colaterais da mudança. Confira na matéria de Rudmila Rodrigues. O movimento aumentou na Rua Carlos de Campos, região central da cidade. Desde o dia 12 de junho, o motorista passou a acessar a rua com destino à cidade de Santa Branca, vindo da Conselheiro Antônio Prado em ambos os sentidos. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, inverteu o sentido da rua, proibindo o acesso dos veículos pela Rua Barão de Jacareí. Nós fizemos a inversão devido ao volume de veículos que acessavam a Rua Barão pela Conselheiro Antônio Prado. Em horário de pico chegava a quase 400 carros por hora, né? Em contrapartida, as pessoas que entravam no final da Barão para Carlos de Campos davam em torno de 7 a 10 carros por hora. Então, devido ao estudo técnico que nós fizemos na via lá, foi necessário fazer essa mudança para tentar esvaziar a caixa, né, da Rua Barão. Segundo o diretor de trânsito, a medida visa melhorar o tráfego nas principais ruas da cidade. O acesso para quem vai para Santa Branca, a Carvalho Pinto e os bairros adjacentes lá do Paraíso, Salvador, o acesso ficou muito mais fácil, né? Então ele usa menos a estrada, a Siqueira Campos, né? Ele entra na Conselheiro Antônio Prado, então ele esvazia um pouco a Siqueira Campos também, e a velocidade que ele pode chegar aos bairros, né, e para Santa Branca e a rodovia é muito mais rápido agora, né? Então isso facilitou bastante. Mas a novidade não está apenas na mudança do sentido da rua. Os motoristas que passarem pelo local vão se deparar com a nova pintura realizada para a demarcação de vagas de estacionamento. A iniciativa pretende facilitar o estacionamento e determinar o espaço das vagas. Hoje a gente vê na rua as pessoas têm dificuldade em deixar o espaçamento correto entre um carro e outro. Com essa nova metodologia que a gente fez na Carlos de Campos, é um piloto, vai orientar as pessoas a parar o carro na vaga certa, deixando o espaço correto entre as vagas. Se funcionar lá, a partir de então nós vamos começar a fazer isso para todas as vagas da cidade. Mas qual será a opinião dos motoristas e comerciantes sobre a mudança? Foi bom porque a gente mora aqui aqui para o lado do Parque Santo Antônio, então para a gente foi uma mão na roda, né? Porque antes tinha que sair aqui na Rua Barão, acessar a Rua Barão, já que na parte do final do dia fica tudo travado ali. Agora com esse acesso não, ficou bem melhor. Acho que a gente que mora em Santa Branca ficou bem melhor, não. Antigamente tinha que dar uma volta ali, agora a gente sai direto. Sim, foi muito boa a mudança para todos os comerciantes aqui da rua e também para toda a população que mora em sentido Santa Branca. Facilitou muito o acesso a eles, né? E o acesso aqui para minha loja também melhorou bastante. Foi bom pra gente aqui, entendeu? Tava muito morta, tava erma, congestionava Barão de Jacareí. Acredito que foi viável para o comércio também, né? Mas tem alguns problemas, né? Os caminhões, as grandes carretas, os areeiros estão passando, a rua não tem estrutura para aguentar tanto peso, entendeu? Então está causando trincas nas casas, umas rachaduras que estão aparecendo. E a rua também não está comportando, já o asfalto está sendo danificado. Então acho que deveria ter aí um bom senso aí do Departamento de Trânsito para evitar as carretas só. O fluxo aumentou aqui constantemente? Constantemente, eles fogem do pedágio, então agora o caminho, a rota deles é por aqui, né? Mesma opinião do seu xará Carlos, morador da rua há mais de 50 anos, diz que a mudança trouxe mesmo transtornos. À primeira vista, a mudança foi boa, sim, facilitou a vida dos carros que vêm lá do centro, que vão para Santa Branca, sem dúvida nenhuma. Mas o que inviabiliza totalmente é a passagem de caminhões. A rua não comporta a passagem de caminhões. Haja visto, se nós olharmos a rua, nós vamos ver que ela já está sendo
todinha trincada de fora a fora, não comporta. E os caminhões passam em alta velocidade, não comporta. Colocar no estacionamento do lado direito, se for colocar caminhão, como nós vamos ter um estacionamento do lado? Fica totalmente inviável. E neste sábado, a Prefeitura vai realizar a interdição de algumas ruas a partir das 18 horas para a realização da Corrida Noturna de Jacareí. Estarão interditadas as avenidas Avareí, Santa Maria, Davilino, sentido bairro e sentido centro, Rua da Saudade e todo o contorno do Parque da Cidade. Rotas alternativas estarão sinalizadas. A previsão é que após as 21h30 o trânsito esteja liberado nesses locais. Patrícia, essa corrida, você tem algum destaque dessa corrida aí? É dentro do calendário das corridas. A gente tem falado bastante de corrida aqui, tem as corridas do Rotary, vai ter a corrida da Fraternidade lá em outubro, também está com inscrições abertas. Sim, estamos promovendo a saúde aqui em Jacareí. Então, essa corrida ela vai começar às 19 horas no Parque da Cidade, como você comentou. É o desafio de 4 milhas. Na última edição de corridas em comemoração aos 365 anos de Jacareí, Jacareí recebeu cerca de 1.200 atletas, que foi no dia 9 de abril. E aí tiveram trajetos, né, de 5 quilômetros e de 10 quilômetros. Tá certo. Vou deixar aqui um abraço para o Rafael Franco. O Rafael que entra aqui no Facebook, a gente não fala que ele entra, depois ele me manda bronca inbox. Rafael, muito obrigado pela sua audiência. Você que é da área do esporte, estamos falando da corrida aí. Muito obrigado pela sua audiência no Bom Dia Jacareí. Também o Frediano e a dona Silvia lá da Vila Pinheiro. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui com a gente. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos receber o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, que vai comentar sobre essas questões que a gente viu agora no primeiro bloco e sobre o trânsito de maneira geral aqui na cidade. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. Eu que agradeço. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está aqui conosco o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Bom dia, Edinho, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Elton, bom dia, Cibele, bom dia, telespectadores da TV Câmara. Sempre bom estar aqui falando sobre a nossa cidade, em específico agora sobre a mobilidade urbana. Secretário, eu vou começar o nosso bate-papo aqui. A gente passou uma matéria sobre a inversão lá da rua Carlos de Campos, né? Isso, Carlos de Campos. Ali. E ali dá para falar de vários assuntos que essa inversão está envolvendo. Porque a gente tem morador que reclamou de caminhão que está passando ali. A gente sabe que estão sendo criadas as rotas para o transporte pesado. Por ali também, seguindo em frente na Nilo Máximo, nós vamos ter a ciclovia que está em fase de implementação. Então eu queria começar o nosso papo aqui sobre aquela região ali, as mudanças que estão acontecendo naquele espaço. Bom, Elton, acho que essa obra realmente ela simboliza bastante o momento que a gente está passando na Secretaria, que é a construção de um modelo de produtividade, de trabalho e de eficiência com relação à mobilidade. Então, por que a gente começou por lá? Primeiro, porque aquela é a região mais populosa de Jacareí. Então, na definição de prioridade, a gente tem que trazer soluções que numa implementação atinge o maior número de pessoas. E lá, aquele centro é bastante populoso, medido pelo IBGE, lá pegar desde do Santo Antônio à Boa Vista, Maria Amélia, com os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, e depois já a Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes. Então, foi feita aquela duplicação da Nilo Máximo, só que a gente entendia que era preciso integrar essa parte da cidade, inclusive com a parte de lazer, né? E o principal centro de lazer da cidade é o Parque da Cidade. Então, nós estamos vindo de lá para cá. No começo do ano, no segundo mês do ano, nós fizemos uma calçada ligando o Paraíso com o Novo Amanhecer, que é em frente ao Pitoresco, que as pessoas tinham que andar no acostamento para poder ir para o posto de saúde para a escola. Iniciamos agora a pintura da ciclofaixa e a inversão da Carlos de Campos também pontua essa nova metodologia de trabalho. Eu vi até a entrevista do Rodrigo, nosso diretor de trânsito. Nós fizemos uma medição. E quando se faz o estudo técnico, mesmo que um morador, baseado na percepção pessoal dele, acha, isso é bom, isso não é, com a medida a gente tira essa prova real. Então, como ele bem disse, a caixa lá depois da Escola CEP, na Barão, às vezes lotava, né, e tinha uma afluência por hora de 400 carros. 400 carros, gente, é muito espaço público ocupado.
Numa faixa de horário específica, isso? Nos horários de pico. Né? E virando lá a antiga Nevada, de 7 a 10 carros por hora. Então mostrava que era uma via subutilizada e que boa parte desse grupo de carros que estava na Barão já poderia ter virado um percurso muito menor e feito a reta, indo para essa que é a região mais populosa de Jacareí. Me solidarizo aí com os comerciantes, o pessoal lá da Hidrofer, que liderou até o processo, a gente fez uma reunião lá com eles para pedir a opinião deles, isso tem sido uma marca do nosso trabalho também, de sempre consultar a população, esgotar, fazer audiências públicas, reuniões, e lá foi um caso, nós conversamos com a população, entrevistamos elas. E a questão também da rota de cargas, né? A gente sabe que o caminhão é um grande problema. Jacareí tem duas, fazendo esse estudo técnico também, levantando todos os dados que os radares, eles têm a função de fiscalização, mas eles têm a função de contagem de carros. Então nós levantamos esses dados e conseguimos chegar à medição de 7.500 caminhões por dia dentro de Jacareí. E desses 7.500 caminhões por dia, de 40% a 50% é fuga de pedágio. São duas fugas de pedágio, uma vindo da Dutra por Guararema e a outra fuga do pedágio, do pedágio da Carvalho Pinto de São José, que eles entram por Santa Branca, pega a Dutra, dribla e volta para Carvalho Pinto lá na frente. Então isso atrai os caminhões para a rota. E agora, com a limitação, né, que a gente está trazendo com a rota de cargas, deixando claro que isso não vai afetar os caminhoneiros de Jacareí. Isso Até essa semana teve um telespectador que perguntou isso, eu lembro o vereador que estava aqui, a vereadora doutora Márcia, ele queria saber como é que fica o motorista de caminhão que mora em Jacareí, precisa vir com o caminhão para dentro da cidade, aproveitar então isso também. Legal, e a doutora Márcia pode responder porque nós fizemos uma audiência pública aqui, a doutora Márcia foi uma dos dois vereadores que estiveram presentes acompanhando. E a doutora Márcia acompanhou exatamente isso. Qual que é a ideia? Não é prejudicar ninguém que é da cidade. É realmente combater, num primeiro momento, a rota de fugas, de pedágio, dos dois pedágios. Como é que vai acontecer os caminhoneiros aqui da cidade? Igualzinho acontece em São José, por exemplo, o exemplo mais simples, mais próximo. Então nós vamos criar um protocolo no sistema, na internet, ou até um aplicativo, onde ele vai cadastrar anualmente o seu carro. Igual faz a licença do carro, ele vai cadastrar. Ó, eu moro aqui, a gente desenha a rota que ele faz para poder entrar e sair, e ele fica liberado para aquilo. É óbvio que a gente está querendo organizar também, e com todo respeito, os nossos caminhoneiros não podem utilizar o caminhão como carro de passeio. Então a ideia é que ele faça a rota necessária para ele trabalhar. Isso é um ponto importante e é uma solicitação muito clara do prefeito Isaías com relação a isso. Porque, por outro lado, a gente tem muita reclamação de associação de moradores, sociedade de bairro, dos caminhões largados na rua, dos caminhões estacionados na rua, muitas vezes colocando em risco crianças, porque é um local onde a criança pode passar correndo e a frenagem dele não é feito para ambiente com muita gente perto, né? O caminhão é uma carga para a estrada. Então, e também ocupando um espaço que não é só dele. Então, a gente vai autorizar sim a guarda do caminhão dentro da garagem, se ele tiver garagem, mas se não tiver, daí vai ter que procurar uma garagem, porque a gente precisa também equilibrar essas pessoas que perdem o espaço da rua por conta disso. Então, esses são os dois trabalhos que a gente pode comentar com a Carlos de Campos, mas os desafios são diários e a gente da mobilidade lá está aberto para receber essas contribuições e tentar enfrentar com estudo técnico, sem achismo, porque às vezes a população acha que tem uma bacinada aqui, bota a lombada, e não é, e às vezes a lombada não é a melhor solução, pode ser um outro tipo de redutor de velocidade, o estreitamento da pista, então tem que fazer o estudo técnico. Secretário, só para continuar, para finalizar, em relação à ciclovia, a gente também recebeu perguntas que se já terminou a obra, como é que está essa questão da ciclovia? Essa obra está no 9º dia de execução, ela tem um prazo previsto de no mínimo 60 dias, se houver algum ajuste do contrato, de time, por tempo, se chover e tal, ela pode se estender, né? Lembrando que isso não mexe no valor do contrato. Finalizamos a licitação, a empresa que ganhou é EMB, é uma empresa de São Sebastião. Até agora nós mapeamos uma empresa qualificada para fazer esse serviço. Estamos acompanhando a execução. Estive ontem, 2 horas da manhã, lá acompanhando o pessoal pintando. Escolhemos pintar à noite exatamente para não atrapalhar o trânsito de dia, né?
E todo mundo que já falou no Face, eu vi um filme e tal, não há nenhum erro de projeto, né? Existem fases do projeto. Primeiro a empresa pinta, depois ela apaga a antiga demarcação, né, para atualizar a demarcação. Então, quem viu aquele pontilhado lá não tinha nenhum erro, era uma parte do processo. Agora ela vem instalando os tachões, que são os reflexivos, né, para poder separar o ciclista da via, e depois vem o emplacamento. Então são fases do projeto e nós devemos fazer uma reunião com os ciclistas, a gente deve marcar ou aqui ou em na Sala Mário Lago, algum auditório, para apresentar para eles isso, e lembrando que isso é uma obra de financiamento do governo federal. E a gente descobriu essa linha de financiamento no início do ano, tivemos que apresentar um projeto bem rápido, e agora a gente quer fazer essa discussão porque faz parte do plano cicloviário municipal, que está criando essa teia que vai ligar 6 cidades, a 6 regiões de Jacareí, com os principais centros de atração de pedestres e ciclistas, que são os parques e os centros que as pessoas vêm também para trabalhar de bicicleta. Secretária, a gente tem várias perguntas aqui, e uma pergunta que está pipocando aí, inclusive na mídia, é com relação à regularização do Uber. Eu quero que você possa explicar para a gente como é que está sendo o diálogo, inclusive com a sociedade, sobre isso. Sim, a gente tem acompanhado isso desde o primeiro dia que assumimos lá em fevereiro. O Isaías também, como prefeito, tem se colocado de uma forma bastante sensível a esse caso. Ele, como procurador do município de São Paulo, acompanhou algumas ações que entraram ainda na época do governo passado, enquanto ele estava trabalhando como procurador, então ele acompanhou esse caso de perto. Nós escutamos vários taxistas, conversamos com o sindicato, recebemos eles na secretaria e construímos juntos com eles um modelo de decreto regulamentando o Uber. Quem solicita bastante essa regulamentação são os taxistas que de fato perderam competitividade nessa disputa. A população em geral tem se mostrado muito satisfeita com o Uber. Então a gente pontua aqui. Daí entendemos aí a questão dos taxistas, né, na preocupação de regulamentação, evitar a concorrência desleal, então foi feita essa regulamentação. Tivemos encontros aqui na Câmara também, da vereadora Sônia da Paz, e reuniões também com a presidente, a vereadora Lucimar, que também fez um rascunho de um decreto, de uma minuta, né? Isso foi enviado ao prefeito, que conversou com o seu jurídico, montou um decreto, e agora nós vamos colocar em consulta pública na internet, né? Todo interessado vai poder ler o texto e opinar para que a gente possa fazer esses ajustes. Divulgou que vai ser publicado na sexta-feira agora esse decreto, e vai ficar durante 30 dias para a consulta da população. Como é que vai ser essa consulta? É no site? É no site. Isso também é uma inovação, né, que eu felicito aí, deixar um abraço para a Carol da comunicação aí, que a gente criou esse portal, né, aberto. A gente está fazendo também essa consulta pública da rota de cargas pesadas, tem sido muito positiva, as contribuições full time, que de repente o cara não consegue na audiência pública. Nós fizemos 4 audiências públicas da rota de carga, vamos fazer a 5ª sábado e vamos ter uma 6ª aqui na Câmara. Mas muita gente não consegue ir, está trabalhando e tal. Então a consulta pública ajuda nisso, e a gente está usando essa ferramenta para a questão do Uber. Então as pessoas vão opinando e depois o jurídico vai compilar sugestões, a gente vai deliberar sobre elas. Se houver algum ajuste, o legal é que o decreto é um documento assinado pelo prefeito, não precisa de votação. Ele pode lapidar e de repente fazer esses novos ajustes que a sociedade pode trazer, e daí seguimos aí com esse serviço regulamentado, uma coisa super nova e que eu acho pertinente ter essa regulamentação para que a gente tenha as regras estabelecidas para todos que queiram explorar o transporte aqui na cidade. Tá certo. A gente está falando aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, e já que ele tocou nesse assunto sobre as rotas de carga, a gente vai ver uma matéria da Lucimara Nascimento justamente sobre esse assunto, uma mudança aí na trajetória dos veículos que portam cargas pesadas, e esse projeto foi criado pela Secretaria de Mobilidade Urbana para impedir a passagem de caminhões pesados no centro da cidade. Para uma nova rodada de esclarecimento sobre a instalação da rota de cargas pesadas em Jacareí, que vai impedir a passagem dos caminhões acima de 4 toneladas ao centro da cidade, os vereadores, o secretário de Mobilidade Urbana e equipe estiveram reunidos na Câmara Municipal no último dia 26 de junho.
Esse processo, que teve uma primeira audiência pública na própria Câmara no mês de maio e passou por outras 3 audiências em outros locais, já está na fase de adaptação do plano piloto e instalação de sinalização. Então nós fizemos um projeto piloto e daí trouxemos ao contato da população, dos sindicatos das transportadoras, dos caminhoneiros, que é muito importante que eles deem a contribuição para que a gente possa lapidar e ficar cada vez mais customizado o plano para que a gente consiga atingir nosso objetivo principal, que é o quê? Combater a fuga do pedágio, que são caminhões que entram na cidade, deterioram o nosso asfalto, atrapalham o trânsito, colocam em risco a nossa população e equilibrar também as atividades econômicas, aqueles caminhoneiros aqui da cidade que trabalham e que geram renda aqui. Segundo o vereador Paulinho dos Condutores, mesmo com as reuniões e audiências, muitas dúvidas surgiram para os caminhoneiros da cidade. Então, a preocupação da gente foi muito grande, né? Inicialmente a gente começou a discutir isso, a gente viu também a preocupação de muitos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos, né? Mas aqui hoje eu vou ter reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, que está explicando para a gente, né? Que está aceitando sugestões nossas, o que deve melhorar ou não. Foi positivo a iniciativa do secretário da Mobilidade vir conversar e esclarecer o projeto para os vereadores, porque nós, acho que todos os vereadores receberam muitas reclamações, muitas solicitações de empresários, donos de depósitos, até mesmo de postos de gasolina. Como que vai ser? Porque se não é bem explicado, não tem como a gente também solucionar a dúvida dos munícipes que vêm ao nosso encontro. O secretário revelou na reunião que o maior problema encontrado neste processo foi mesmo a falta de informação da população. Na ocasião, foi esclarecida inclusive a dúvida que os caminhoneiros com placas de Jacareí não serão impedidos de circular na cidade, mas apenas nos horários de restrição total, das 7 horas às 9 horas e das 17 às 19 horas, para dar mais fluidez ao trânsito. Algumas pessoas que não puderam ir nas audiências entendiam que as restrições iam valer para todos os caminhões, o que não é verdade. Então, no primeiro momento, essa é a maior dúvida. E depois entender, né, qual foi a motivação, qual foi a lógica, de como nós definimos cada rota, qual é o motivo, quais são os números que muita gente desconhece, que por dia entra na cidade mais de 7.500 caminhões. A Secretaria de Mobilidade Urbana criou 7 rotas para o corredor de cargas pesadas do município, mas decidiu começar esse processo com a instalação de placas de sinalização aqui na Avenida Humberto Castelo Branco, que faz parte da Rota 5. Nesta avenida, todos os dias, passam 935 caminhões de cargas pesadas, uma boa parte para fugir dos pedágios da Via Dutra. Além das placas de sinalização, no local também foram realizadas blitz educativas, que continuarão no mês de julho. Responsável pelo estudo e elaboração do plano, a diretora de administração Daniele Vilar explica por que essa avenida foi a escolhida para ser a pioneira no corredor de cargas pesadas. A Avenida Castelo Branco ela é uma principal rota de fuga de pedágio. Então a gente começou por ali, principalmente para tentar pegar a fuga de pedágio, em primeiro lugar. Segundo, porque a Nova Dutra nos ajudará a divulgar para as pessoas de fora da cidade que Jacareí já tem uma rota de carga, então a gente acredita que, sendo assim, a gente diminui o fluxo por todas as rotas. E, em terceiro lugar, para liberar a nossa ponte, porque a rota de fuga é passando pelas 2 pontes. Então, a gente percebe que, se a gente diminuir o fluxo nessa via, a gente já consegue diminuir bastante o fluxo de caminhões no centro da cidade. Na reunião com os vereadores, também foi esclarecido que antes do início das autuações em 1º de agosto, o próximo passo é que os caminhoneiros da cidade façam um cadastro de suas placas no Atende Bem da Prefeitura, no Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga, o Sinditac, ou no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, o Sindivapa. Além disso, a instalação do corredor de rotas terá vários meios de divulgação e mais 2 audiências públicas. O site já tem uma consulta pública hoje sobre esse assunto. Quem quiser entender um pouquinho mais, vai lá no site da Prefeitura, clica lá no Rota de Cargas e entende um pouco do projeto, dá sua contribuição. É importante que a gente saiba, a gente já fez grandes avanços, grandes modificações no projeto, né, por conta dessas sugestões. O projeto está muito bem elaborado, muito bem explicado. Eu creio que quando começar
A Câmara pode ajudar na divulgação, fazendo matéria, divulgando e também entendendo o projeto e dando aconselhamento. Muito bem. Quem quiser participar, secretário, dessa discussão sobre as rotas de cargas, vai ter ainda 2 audiências, é isso? Sim, são 2 audiências, uma agora, nesse sábado, dia 8/7, e outra no SESC Senat, né, essa primeira 8 do sábado, 3 horas da tarde. Estamos fazendo exatamente esse horário a pedido dos caminhoneiros que não puderem viajar à noite, não puderam vir nas outras 4. E a 6ª audiência, no dia 25/7, aqui na Câmara Municipal, já é a 2ª na Câmara Municipal. Convocamos aí todos os vereadores a trazer seus amigos e pessoas que tenham algum interesse sobre esse tema. E deixar claro que se tiver necessidade de fazer uma outra audiência, a gente está fazendo. A gente quer realmente esgotar essa discussão para que todos saibam, né, quais são a metodologia e as regras desse que é um projeto que, sem dúvida nenhuma, vai conseguir trazer mais segurança para o trânsito de Jacareí. Lembrando que das 48 mortes no trânsito de Jacareí em 2016, 6 foram atropelamentos por caminhão aqui dentro da cidade. Então a gente tem que realmente preservar, em primeiro lugar, a vida de quem mora aqui na cidade. Secretário, a gente está vendo que vocês estão tendo bastante iniciativas de chamar a população, de conversar, todo esse diálogo com a população e com os motoristas. A gente também está vendo que os motoristas de vans escolares estiveram aqui na Câmara, fizeram toda uma movimentação aqui ao redor da Câmara, perto da Prefeitura, e a discussão deles é que eles não foram ouvidos com relação a todas as leis que foram estabelecidas em relação à regularização das vans escolares aqui na cidade. Eu queria que agora o senhor pudesse falar até para a população, para o nosso público, em relação a tudo isso. Então, na verdade, esse foi um outro grande exemplo de desencontro de informações. O que houve foi o seguinte: nós nos deparamos com uma situação bem precária lá no Diretoria de Transporte e essa foi a primeira vez que nós enviamos que existe uma renovação de alvará, vamos colocar assim. Quem faz o transporte escolar, de 6 em 6 meses tem que renovar o seu alvará, a sua autorização para explorar o transporte escolar em Jacareí. E como começamos agora esse ano, né, então foi a primeira renovação que nós realizamos. E me incomodou o fato de que os condutores escolares, para ele poder renovar, ele recebia uma cartinha da prefeitura com a lista de documentos que ele tinha que trazer e tal, e não tinha uma norma estabelecendo isso, não tinha uma portaria, um decreto do prefeito, e a lei que trata disso não trata desses detalhamentos. Falei, nossa, que coisa precária, né? Deve ser uma insegurança para todo condutor escolar ter que ficar esperando 6 meses para saber qual documento novo ele vai ter que trazer. Vamos fazer isso a portaria. A portaria é o ato mais simples de regulamentação. Basta uma assinatura do secretário publicado no BO e pode ser alterada a qualquer momento, não tem votação, não tem nada, é super simples. E pedi então para a nossa gerência para que levantasse todos os documentos que nós já tínhamos solicitado para eles 1 mês antes, ou seja, para a renovação do alvará desse semestre, essa portaria não vale, ela só vai ser aplicada para janeiro de 2018, e eu pedi para que reunisse num texto isso. E ao publicarmos, o que eu assim, ainda tento entender o que aconteceu, o pessoal da Associação de Condutores Escolares não leu detidamente o texto, só viu lá uma portaria que não sei o que, e falou, não consultou a gente. E na verdade, tudo que estava lá era o que a gente tinha, eles próprios tinham entregue há 1 mês antes. Então foi um susto, na verdade. E daí quando chegou aqui na Câmara, aí eu fui informado, pese a vereadora Lucimar, deixo aqui meu abraço a ela, ter orientado eles, e na hora que me ligou falou, ó, vem todo mundo para cá, vamos tirar essa dúvida porque não tem nada de novo aí, né? Parece-me que tiveram outros vereadores, ou um vereador que falou, não, vamos ficar aqui para fazer o protesto. Então, lamento que tem gente que nessa hora pega carona, né, para poder se evidenciar politicamente, eu acho improdutivo isso. Vim aqui, em 10 minutos de conversa, eles entenderam, marcamos uma outra conversa para terça-feira à noite, né, no dia seguinte, e foi muito produtiva, né, em que pese sugerirem, não, vamos derrubar e depois a gente vê isso, né, a gente fez questão de não, vamos fazer um trabalho aqui, escutar todo mundo, e percebemos que assim, a gente foi tirando a dúvida de interpretação de texto de cada item, e de lá saiu novas sugestões até de temas que não estavam, não eram tão afetos à portaria, mas que a gente vai acolher. E quando eles entenderam que é só para 2018, todo mundo ficou tranquilo.
E agora estou aguardando o pessoal da associação, a gente combinou isso, eles formaram uma comissão de estudo que vai, durante esse semestre, a gente vai conversar sobre outros temas para que em janeiro de 2018 a coisa já esteja alinhada. Então foi isso que aconteceu. A gente tem uma relação super próxima, né? Eu falo que enquanto vereador fui um dos fundadores da Associação dos Condutores Escolares, sou advogado que assino lá o Estatuto de Fundação. Então tenho um grande respeito e ouço quase que semanalmente o presidente da associação que está sempre lá. O que houve foi o zap lá atravessado, vamos nos reunir, vamos lá para a porta e tal, e acabou tendo essa ação, mas eu acho que também é natural, eu respeito, é um ato de democracia, e a gente só ganhou com isso, só engrandeceu a relação de respeito que a Secretaria tem com os condutores escolares. Certo, secretário, eu vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, que a gente vai divulgar agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. E nesta quarta-feira, o PAT oferece aí 5 vagas para auxiliar de limpeza, 1 vaga para chefe de limpeza, 30 vagas para conferente de carga e descarga, 2 vagas para costureira de reparação, temos também 3 vagas para eletricista de manutenção industrial, 1 vaga de mecânico de automóveis, 1 vaga para mecânico de manutenção de máquinas e também 1 vaga para oficial de serviços gerais manutenção. Fechando as vagas desta quarta-feira, temos também 30 vagas para operador de empilhadeira. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Secretário, a gente falou da Rua Barão ali, uma das novidades, né, da gestão do prefeito Isaías foi a volta da permissão para o estacionamento lá na Rua Barão, que foi tema já muito debatido aqui, tanto os prós e os contras, foi tema da campanha política, é um tema que eu queria que o senhor fizesse um balanço agora, já com essas vagas que estão implementadas em determinados horários, qual que é a avaliação que a prefeitura faz do retorno dessas vagas? Bom, nós esperamos fazer 90 dias e fizemos uma avaliação com os comerciantes da avenida, né? Conversamos com todos eles, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e foi positiva. Alguns ajustes solicitaram, porque ainda existe uma confusão das pessoas que na hora que vão usar a vaga, os parquímetros da Zona Azul, eles ficam ligados respeitando o horário de funcionamento da Zona Azul na cidade. Por quê? Porque nas ruas transversais existem vagas de Zona Azul. Então alguém pode querer regularizar o seu bilhete, né, e parou na rua do lado. Então não tem sentido a gente pegar e desligar o parquímetro só depois do horário que não é permitido estacionar. Lembrando que a gente tem 2 janelas, né, que não permitem estacionar, que é logo no começo da manhã e depois no horário de pico. Então, a ideia é que a gente respeite e consiga conciliar o fluxo com a atratividade econômica. Foi geral, né, todas as falas dos comerciantes, que eles tiveram um aumento de mais de 35%, quase 40% no ganho deles nesses primeiros 6 meses. Então, isso é muito expressivo. Isso é manter vagas de emprego, pais de família trabalhando na cidade, isso é muito importante. Tivemos o retorno positivo também de muitos clientes, falando, nossa, agora eu consigo parar aqui no comércio e tal, que de fato estava deixando de fazer isso por questão da mobilidade, mas tivemos também a reclamação justa dos ciclistas que utilizavam os bordos que tinham lá os olhos de gato para ir e voltar, e agora, obviamente mais apertado, fica mais difícil. Infelizmente a gente não tem ainda uma cultura de bicicleta difundida nos motoristas de carro de Jacareí, nos ciclistas sim, mas os motoristas de carro ainda não, que disputam espaço e alguns até desrespeitam, não são todos os ciclistas, mas a gente tem que adequar, né? Lá foi uma decisão realmente, como você colocou, Elton, de governo. O prefeito Isaías assumiu e falou, até março eu quero a Santa Helena e a Barão, porque foi um compromisso que eu assumi com eles. E quando existe essa decisão, a gente tem que fazer um estudo para minimizar os impactos e potencializar os ganhos para a população. E com o ciclista a gente já deixa aqui o recado que no plano de cicloviário municipal nós estudamos um corredor para atravessar a cidade que possivelmente será
na Rui Barbosa, que é a rua paralela, ela é plana, né? A gente sabe que a Tiradentes e a Pompílio já são mais acidentados, dificultaria a bicicleta, mas a gente vai fazer esse corredor para preservar aí o atravessamento de quem está indo lá para a própria região do Nilo Máximo. Então, a gente está sensível a isso, só que tem lugar que dá, né? Tem o ideal e tem o possível. A gente faz o possível para atender todos que utilizam as vias de Jacareí. Estacionamento mantido na Barão. Então, Mantido essa na Barão. É uma discussão superada no... Superada, inclusive, o que a gente estuda hoje, né? Que é uma fala recorrente dos comerciantes, e a gente vai fazer uma nova contagem, se com a rota de cargas, né, e o melhor controle disso, e o feedback que eles têm dado é o seguinte, falou, ó, sempre tiveram 2 pistas. Com o estacionamento de carro, continuou tendo as 2 pistas. Tá um pouquinho mais estreita, mas ninguém deixa de passar. Só tem que passar com um pouco mais de atenção. Então não dá para deixar full time, é uma coisa que eles debatem isso, que seria desnecessário essas janelas, que de fato cria muito conflito de fiscalização, muita gente é multada, né, porque é só mais um minutinho e tal. Então, assim, a gente pode facilitar essa logística. A gente quer avaliar isso, validar isso e, se for o caso, até fazer full time, né, para evitar esse conflito de fiscalização. Então a gente só quer fazer essa reanálise, a gente quer esperar 6 meses para realmente dar uma sedimentada na utilização da via para a gente ver se isso é possível ou não. Mas está mantido porque a gente viu que era possível e não era isso que estava mudando realmente o fluxo da cidade. O que a gente precisa para mudar o fluxo da cidade é onda verde no semáforo, são outros investimentos tecnológicos que a gente está em processo de contratação, que resolve muito mais do que só tira as vagas, castiga o comércio local por uma fluidez que é possível ser atingida de maneira mais inteligente e até menos onerosa para a população, que é quem paga os impostos. Você tem uma pergunta de um telespectador? Olha, tem vários telespectadores aqui acompanhando a gente, o Ivo de Paula Júnior, também o seu Sebastião Aparecido Oliveira, muito obrigado, seu Sebastião, o Alex Córdoba, que parabeniza pelo trabalho da secretaria, a dona Sônia Baiana, muito obrigado, dona Sônia, pela sua audiência, e também temos aqui o João Paulo Machado, ele faz uma pergunta longa, ele até fala que, desculpa, a minha pergunta é longa, mas ele fala em relação ao planejamento, secretário. Como que anda o planejamento a longo prazo da Secretaria de Mobilidade Urbana? Quais os projetos para Jacareí daqui a 30 anos, se isso tem sido levado em conta? E ele também levanta a questão das obras da nova ponte. Então, isso tem sido levado em conta, sim, desde o começo, desde o primeiro dia de trabalho. Nós temos um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? A terceira ponte, ela já está em fase de captação de recursos e o projeto é, de fato, ligar a Ademar de Barros, passando em cima da minha secretaria, então em breve serei despejado por um bom motivo e nos mudaremos aqui para o centro mais próximo aqui da prefeitura. Uma grande rotatória ligando lá a Ademar de Barros, passando então, ligando todo esse corredor de cargas da Ademar de Barros, mais ou menos em frente lá onde é a Armico, a antiga ICI, daí, distribuindo esse trânsito para a Avenida Industrial e para Alfredo de Moraes, que é lá na Terra de Conceição, que vai terminar quase lá no fundo do Paulistano, e existe um empreendimento imobiliário privado que está construindo. Se vocês olharem no Google lá, dá para ver já o desenho dessa avenida que já está sendo construída com as máquinas, para sair em frente a Clarear. Então ligar Lucas Nogueira Garcês com a Malaquiácide, né? Vai ser um grande avanço aí, inclusive para diminuir a fuga interna de pedágio, porque quem foge do pedágio lá da região da Lucas Nogueira Garcês tem que passar na Ponte São João, superlotando aqui, passando no centro e tal, e a gente tendo essa ligação lá da Clarear até aqui a Malaquiácide, perto da Ademar de Barros, a gente consegue diminuir o impacto da fuga de pedágio e até do transporte de carga. Então, isso é uma meta aí até 2020, essa é a proposta do governo. E tem também um projeto bem maior que é do Anel Viário, né? Tem a 4ª ponte lá para o lado do Jardim do Vale, no final do Jardim do Vale, saindo lá no Bandeira Branca 1. Então é um projeto bastante grande, só que em pequenos minutos aqui seria difícil explicar, e até acho que isso é um papel realmente do prefeito Isaías, porque é uma obra bastante grande. Eu acho que caberia a ele colocar. Eu conheço a obra, obviamente, sou sempre consultado, participo do projeto, mas eu acho que caberia chamar ele aqui um dia, Elton, fica a sugestão de pauta, para falar sobre o anel viário, aprovado nosso plano diretor e que está sendo respeitada essa discussão
e se buscando a viabilidade da construção dele, então, a longo prazo. Então, espero ter respondido aí as suas questões. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato também com a gente na mobilidade lá e mandar suas dúvidas, a gente tira, ou pelo Facebook, estamos à disposição. Secretário, o tempo está avançando, mas na outra ocasião que o senhor esteve aqui, a gente falou sobre a ligação Jacareí São José. Como é que está isso? Então, eu estive em Brasília, acho que foi antes de eu estar em Brasília, estive em Brasília com o prefeito Isaías e o ministro dos Transportes, né? Nós solicitamos, entregamos em mãos a ele a autorização para construir essa passagem e também ligar uma marginal para quem vem da Unip, quando entra para vir para Getúlio Vargas, já poder entrar direto para o Parque Meia Lua, uma marginal ligando aquela rotatória ao Parque Meia Lua. Nós estamos vindo com a Davilino até debaixo, até ao Meia Lua também, então fomos pedir autorização para passar debaixo da Dutra, né, naquela passagem, a autorização para construir essa marginal e pediu dinheiro, cerca de R$600 mil, para que o Ministério dos Transportes construa a ponte ligando Jacareí com São José em cima do Rio Comprido. Porque senão ia ficar uma divisa, quem que ia pagar, né? Qual cidade ia pagar? Assim fica cada cidade pagando o seu asfaltamento e a Unip pagando a grande rotatória atrás dela, lá onde vai ser passado a rodovia. Então, isso já está formalizado. Ontem estive em São José, né, e na rádio lá fui informado que também está em franco andamento o trabalho de São José para fazer essa ligação. E é uma obra que a gente está bastante otimista de criar uma ligação Jacareí-São José fora da Dutra, que facilite aí a população acessar com mais agilidade esse município vizinho que hoje está conurbado praticamente, então a região metropolitana aí se irrigando através de vias. Secretário, a Nova Dutra não entra com nada nessas obras, porque a gente tem a demanda super antiga da famosa passarela que vai ligar Jacareí à universidade que está lá do outro lado. Essas obras todas que precisam de autorização, a concessionária da Dutra, ela participa de alguma coisa ou ela não tem nenhum tipo de obrigação com isso? Então, infelizmente não, Elton. A gente tem uma briga muito grande com isso, né? E agora a Nova Dutra recebeu a informação, isso a gente teve essa informação lá no Ministério do Ministro, que em 2020 acaba o contrato dela e que não vão renovar o contrato, vão abrir uma nova licitação. Por conta disso, daí parece que ela entrou naquela operação padrão, né? Então agora eu só faço a manutenção, porque eu não vou fazer mais investimento, e para tirar o lucro só na tarifa e não gastar com investimento. Então, infelizmente não. Poucas obras que faltam, uma delas é a rotatória, lá perto da antiga Ronras e tal. São obras que ela tinha se comprometido lá atrás. Ela é obrigada a fazer e a gente teve o compromisso da NTT, lá do diretor da NTT que estava nessa reunião, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que eles vão realizar, que seria a rotatória lá do quilômetro 162 Norte. Antiga Ronras, CS Senat, eles fizeram de um lado, mas não fizeram do outro. E precisavam cavar a calha debaixo da ponte para passar os caminhões cegonhas da Sherry, que hoje não passa caminhão cegonha lá e é uma mão de obra para eles. Então, eles vão ter que fazer isso, se comprometeram a fazer. E tive com o deputado federal Márcio Alvino, um grande parceiro aqui de Jacareí, que nos ajuda bastante. Ele fez essa ponte e vai estar com a gente aqui, e o fiscal da NTT, lá na área da Unip e tal, vai trazer esse pessoal aqui para a gente finalizar essa parte operacional e já partir para a execução dessas intervenções aí que a cidade tanto precisa. Certo. Secretário, a gente tem muita pergunta e parece já um clichê que a gente fala isso, mas sobre mobilidade urbana talvez seja a pasta que a gente mais tenha demandas, mais tenha perguntas da população, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Se você tem mais perguntas para o secretário, você pode participar das audiências públicas que ainda vão ser realizadas. E o nosso telejornal matinal da TV Câmara Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Agradecemos ao nosso convidado, Edinho Guedes, o secretário. Secretário, você tem algumas últimas palavras? Queria agradecer, dizer que estou à disposição. Realmente, mobilidade é um tema muito amplo, né, e afeta diretamente a qualidade de vida de todos, por isso que a gente faz com muito capricho. Se vocês quiserem falar com a gente, mobilidade@jacareí.sp.gov.br. Nesse e-mail a gente recebe também as demandas, as sugestões, as críticas. A gente acredita muito nessa comunicação, na construção conjunta aí para vencer esses desafios. Obrigado, Elton, Cibele, foi um prazer estar aqui com vocês. E fique com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja também as reportagens e os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí.
curta e compartilhe os nossos programas no Facebook da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, www.jacareí.sp.leg.br. E amanhã aqui no Bom Dia Jacareí você vai saber como acessar o Ministério Público para fazer valer a sua cidadania. E também receberemos Silvia Fernandes, que é a superintendente da Secretaria de Educação, para conversarmos sobre os índices de Jacareí no setor. Te esperamos amanhã.